Senhor presidente, demais vereadores, aqueles que me assistem em suas casas, o meu carinho e o meu respeito. Gostaria aqui de cumprimentar aqui no plenário o amigo Parmegiani, advogado, conhecido da cidade. Os cumprimentos, Parmegiani. Sobre essa tribuna, para falar de algumas pautas que venho tendo nesse mandato, sobre o Verona, ali iniciaram uma obra, que há 40 anos tinha uma sanga ali. É uma obra demorada e que a população ansiava para que esses serviços fossem executados. Também o loteamento Lauro Ribeiro, lá onde tem a duplicação da obra da BR, há 2 anos que demoliram toda a vila, e quando se faz obra fica buraco, sim, é impossível comer o ovo sem quebrar a casca. Claro que tem que consertar, e a empresa privada, muitas vezes, que é o caso do DENIT, não se responsabiliza, como diz a tribuna, com prejuízo da população, que é lucro. Inclusive, entramos com a ação no Ministério Público, está lá os moradores. Paulinho. Agora, nós vamos recorrer, que é um absurdo o quanto aquelas pessoas humildes estão sofrendo. Só tem uma saída e as crianças têm que atravessar por cima de um campo para ir à escola, porque alaga a parte toda. Uma parte foi asfaltada e a outra está em obra pela Prefeitura de Serviços Urbanos, canalizando problemas antigos, e que agora essa administração está fazendo lá, canalizando até a vila, e é lógico que vem as chuvas, a obra não está pronta, mas inviabilizaram a saída daquelas pessoas humildes lá há 2 anos, e a obra anda a passo de tartaruga, sem planejamento. Lá para o lado de Rio Grande a obra anda a todo vapor, e aonde tem muitas pessoas aglomeradas, eles não estão nem aí. Tem um morador lá da comissão, muito inteligente, Moacir Gonçalves, disse para o cara do DENIT, eu nunca vou esquecer isso, se assim não há planejamento, vocês não dão prioridade aonde está a vila e o bairro. Ainda fez essa comparação lá em casa, eu tenho um aquário. Antes de limpar o aquário, eu pego um balde com água, coloco os peixinhos todos ali. Depois que limpo o aquário, tiro a água do balde, boto os peixes. Eu não tiro os peixes, boto num balde vazio, porque eles vão morrer. Vocês estão nos matando. Nós não temos como escoar a nossa mercadoria. Nossos filhos não vão mais na escola. Cadê o planejamento? Simplesmente fazer obra por fazer e deixa as pessoas sofrendo do outro lado da faixa. É importante o progresso? É. Todo o progresso é importante, mas tem que haver planejamento, e geralmente quem sofre são aqueles que não têm voz, os mais humildes. Venho cobrando nessa tribuna, e até saiu matérias vinculadas nos jornais, a revitalização da Duque de Caxias, agilidade para que socorra, está trancado aí na Caixa, o projeto está na Caixa e é demorado. Estive em contato com a Caixa Econômica Federal, secretário Seidel, o Fragata anseia para que essa obra seja liberada, e o Fragata tem sido esquecido nas últimas administrações, é 1/3 da população, e nós temos pressa para que essa obra inicie, mas a Caixa tem que liberar os recursos, o projeto está lá. Acredito que em outubro saia a licitação. Eu quero falar aqui, não estava na pauta, sobre o SANEP. Eu fiquei 2 finais de semana sem água, um sábado todo e um domingo inteiro, e sempre vou defender, sem nenhum medo, que a água tem que ser paga sob o consumo e com tarifa social. Porque acredito que as pessoas que votaram nesse que vos fala, acreditavam nesse projeto, e não vou recuar. Por quê? Tendo ou não tendo água, nós pagamos pelo produto que não temos, uma violação ao Código CDC. Acredito que o SANEP tem que ressarcir os dias que não tem.
Tamanho de casa não quer dizer que a pessoa é pobre. Tem pessoas que ganham 4, 5 mil reais, que moram num cubículo, num apartamento aqui no centro, de 40 metros quadrados, estão pagando menos água do que aquele que mora num barracão, lá na Vila Governaço, lá no Dunas e no Getúlio Vargas. Ainda acredito que a tarifa social tem que ser baseada no Bolsa Família, é o que o projeto diz. E acredito que o cadastramento do Bolsa Família seja o verdadeiro. Porque tem sim, e eu tenho encontrado pessoas, Vicente, com uma viúva que esteve lá na Vereador, sim, eu moro numa casa de 200 metros quadrados, meu marido se foi, minhas 2 filhas casaram, e eu estou pagando R$140, e eu ganho R$700, vou ter que vender a minha casa. As paredes não tomam água. Só tem 3 cidades no país que cobram esse absurdo. E dou razão, sim, aqui para o vereador Anselmo, que se cobra o esgoto coletado, e esse projeto que está aqui na casa, desde dezembro, versa sobre isso. Nunca mais a taxa de esgoto será 100%, 80% onde é coletado e tratado, 60% na maioria dos bairros, onde é somente coletado e não tratado. E quando hoje estão pagando 100% que é coletado na via pluvial, eu acho um absurdo isso. Acho um absurdo. Então, que é nas outras cidades, também cobro quando é coletado na via pluvial, que é fechado, canalizado, eu já tive olhando, é cobrado 70%, 80%. Eu coloquei aqui, sugeri, a princípio queria zerar isso. Mas então, que seja, está para ser analisado, está para ser emendado, eu peço a colaboração dos vereadores, ou não se cobra nada, ou no máximo 30%. É lógico que o projeto aqui não é desse vereador, é de todos nós, mas ainda acredito que tamanho de casa não é parâmetro para dizer que a pessoa é pobre. Existem distorções, sim, no projeto atual. Pessoas pobres nos bairros pagando mais que muitos que ganham 4, 5 mil reais e moram em 50 metros quadrados. Da onde é que tiraram isso? Por que não modificaram isso? Até quando nós vamos pagar água sem ter água? E aqui está o meu querido amigo Parmegiani, que é advogado, e nessa casa tem advogados, sabem que isso é uma violação aos direitos do consumidor. Não se paga um produto que não recebe. O sujeito não tem água. E sempre foi assim. Uma gota d'água e pagar pelo produto. Seria a mesma coisa que a CE não tem energia elétrica e nós pagar. Pagar os dias que não tem. Isso nós não temos explicação para dar para a população. Cobrar água sobre o tamanho da residência é uma bitributação de IPTU. Como tem me ligado pessoas que diz o seguinte: Vicente, no Laranjal eu pago mais de água durante 8 meses que IPTU. Eu pago R$400 durante 8 meses sem usar. Mas que explicação vamos dar para essas pessoas? Vamos continuar bitributando? Se em todas as cidades a água é paga sob consumo, hoje se questiona o mundo inteiro o racionamento da água, o maior bem que nós temos. Se questiona nós, com a torneira escancarada, pagando água, tendo ou não tendo água. O sujeito que me visitou na banca da Fena Doce me disse o seguinte: Amaral, eu sou pedreiro, eu dobrei o tamanho da minha casa, dobrou o IPTU e dobrou a água. Um imposto legal e o outro inconstitucional. E a população clama, porque quer pagar sobre o consumo. Quer pagar sobre o consumo. E o projeto está nessa casa, inclusive para rever, meu querido vereador Anselmo, esta que todos estão pagando 100% no esgoto cloacal, que nós temos que pagar um valor diferenciado ou nada, que tenha-se, então, emendas, que não venha o projeto para cá ser contra por ser contra e não fazer emendas. Façam as emendas, apresente as emendas. E vamos, sim. Inclusive, pessoas ao Almirante Landim têm me procurado, dizendo que está sendo cobrado com o esgoto cloacal. E eu tenho dito isso. Eu não acho justo. Não acho justo nem pagar 100% de esgoto, o mesmo valor da água, que sempre foi assim, e ninguém modifica.
Ninguém, passou várias administrações, ninguém modificou. Segue-se pagando 100%. Vão seguir pagando 100% de esgoto local? Vão seguir pagando 100% de esgoto coletado e não tratado? Vão seguir pagando esgoto até quando? E Pelotas, e tem outros estados que também pagam 100%. Essa explicação eu vou ter que dar lá. Vamos seguir bitributando as pessoas? Vão seguir pagando água sem ter água? E esse projeto, o mundo questiona. Água é o maior bem da humanidade. E graças a Deus nós temos os maiores lençóis freáticos da metade sul de água potável. É inadmissível alguém não querer cobrar água sobre o consumo, ferindo a lei federal do querido Olívio Dutra, o qual eu tenho uma grande admiração, um homem honesto, e sancionado pelo presidente Lula, lei federal, lei de diretriz de saneamento básico, que, se não for aprovado, vai vetar os recursos federais para nossos municípios e continuar as vilas e os bairros sem saneamento básico e pagando esgoto local de 100%. Essa é a explicação que nós temos que dar. Obrigado.